Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de domingo aqui no canal. E se você não é inscrito, ó, não perde tempo, se inscreve aqui e ativa o sininho também do canal para sempre receber notificações de conteúdos novos que estão chegando aqui para vocês. A gente sempre tenta produzir aí o máximo de conteúdo, eu sei que é muita informação, uma enxurrada, mas se você ficar prestando atenção e olhar a playlist aqui do canal de todos os assuntos que a gente já abordou, eu tenho certeza que de alguma forma a sua dúvida vai ser tirada, viu? Mas vamos direto ao ponto desse vídeo de hoje. É uma enxurrada de mensagens que eu recebo em relação à troca de status negada aqui nos Estados Unidos, né? Um processo imigratório negado aqui nos Estados Unidos. Muita gente me fala o seguinte: Dani, se eu entrar com um processo de troca de status nos Estados Unidos e a mesma for negada, eu consigo recorrer? Eu tenho uma segunda tentativa? Não, gente, não existe segunda tentativa. Você até pode recorrer, dependendo qual foi o motivo que a imigração alegar, mas é muito difícil de conseguir, viu? É bem complicado mesmo, é difícil de conseguir recorrer nesses processos, porque eles entendem que eles fizeram a análise deles e que você não tem todos os critérios que eles acreditam que sejam os critérios chave para você fazer a sua troca de status, e aí você tem a mesma negada. O que isso significa? Significa que eu vou receber uma carta de deportação do governo americano? Não é uma carta de deportação, vamos deixar bem claro. Se você está ainda legal no país e você está fazendo um processo de troca de status e sendo que o seu status continua legal ainda, porque hoje você sabe, para poder fazer troca de status nos Estados Unidos, você tem que ter presença de 90 dias nos Estados Unidos, ou seja, 3 meses, para então entrar com o seu processo de troca de status. E também, para fazer processo de troca de status, se exige hoje que você faça a extensão do seu visto de turismo também. Por isso que o processo tornou um pouquinho mais caro, mais burocrático também, sem contar a demora desse processo. Gente, é muita gente que entra com processo imigratório dentro dos Estados Unidos para a imigração analisar, é muita gente mesmo. Então fica difícil realmente receber uma resposta muito rápida. Esses tipos de processos, eles pode ter uma resposta em 3 meses, 6 meses. Tem gente que leva 8 meses até 1 ano para conseguir uma resposta de uma troca de status, de tão longo que é esse processo, viu? Mas vamos nos atentar mais ao exemplo que eu quero dar nesse vídeo, tá? Vamos supor que você está aqui nos Estados Unidos, você fechou seu 3º mês aqui nos Estados Unidos como turista e você quer trocar para um status de estudante. Você pode? Pode, porque você já completou os 90 dias. Aí você entrou com um processo de turismo, de troca de status, né, de turismo para estudante, e também entrou com uma extensão do seu visto de turismo justamente para não ficar com presença ilegal aqui no país. Aí você entra com o seu processo de troca. Vamos supor que em 3 meses você recebeu a sua resposta do seu processo de troca e a resposta foi negada. A resposta foi negada não. A sua resposta foi não. Você não conseguiu a troca do status de turista para estudante, ou seja, todo o seu processo foi negado. O que isso significa? A imigração ela tem que enviar uma notificação para você avisando que o seu processo foi negado e que você tem 15 dias para sair do país. Essa saída geralmente é voluntária, viu, gente? Se caso... Aí entra um detalhe muito importante. Você só fica ilegal no país não quando você ganha a cartinha de notificação dizendo que o seu processo foi negado, se ainda estiver dentro do seu status válido, lembrando, viu? Se você tiver com o seu status válido ainda, ou seja, pediu a extensão do visto de turismo e a troca de status aconteceu ainda dentro do período de extensão, você ainda tá legal. Você saiu voluntariamente, isso não vai te prejudicar para retornar para os Estados Unidos daqui a um tempo de novo com o seu mesmo visto de turismo. Muita gente fica preocupado com isso, mas então se eu tiver minha troca negada, eu tenho que sair dos Estados Unidos, ou seja, isso significa que eu tô sendo deportado e em função disso eu não vou poder voltar para o país. Não, se você está saindo de forma voluntária dentro do seu período legal ainda como turista, o seu visto de turismo continua válido, ou seja, você não continuou de forma ilegal, você não marcou presença ilegal nos Estados Unidos, então você não vai ter nenhum tipo de punição. Seu visto de turismo vai continuar valendo quando você um dia desejar retornar para os Estados Unidos para turistar novamente, entendeu? Tem que tentar entender um pouco como que funciona e não misturar muitas informações. Então, o que significa? Que a partir do momento que você tiver uma troca de status negada nos Estados Unidos e o teu status imigratório ainda está legal nos Estados Unidos, você ganha uma notificação dizendo que o seu processo foi negado e você tem 15 dias para sair do país, e se você sair nesse prazo, tá tudo certo com você, tá? Agora, teve um memorando em julho deste ano da imigração americana que pessoas que tivessem ilegais durante um processo imigratório dentro dos Estados Unidos, pessoas que já estivessem ilegal aqui e tivessem com um processo imigratório em andamento e esse processo porventura vier a ser negado, acontece que agora o governo americano tem total poder de poder entrar já com um processo de deportação para essa pessoa, mas é porque a pessoa já está
a pessoa já está de forma ilegal nos Estados Unidos e o processo migratório na qual ela estava passando foi negado. Então, nesses casos, através desse novo memorando do governo Trump agora, essa pessoa que estivesse de forma ilegal nos Estados Unidos, aguardando um processo migratório e esse mesmo foi negado, ela entra com processo, eles podem entrar com processo de deportação já para essa pessoa. Ficou um pouco mais complicadinho, ficou. Mas tem casos e casos, como que eu digo, sempre para vocês, são casos e casos que precisam ser analisados. O que isso significa, gente? Significa que não adianta querer fazer um processo imigratório nos Estados Unidos sem ter conhecimento desse processo. Por isso que o importante é contratar sim um advogado de imigração, porque ela é a pessoa, ou ele é a pessoa, que sabe de todas as novidades que acontecem no sistema imigratório americano. Então qualquer notícia, qualquer mudança que teve numa regra, por exemplo, imigratória, eles são os primeiros a saber e poder te ajudar no seu processo. Se você fizer sozinho o seu processo de troca de status, você não sabe o que está acontecendo. Então se acontecer algum tipo de mudança, você não sabe nem como agir nesses momentos. Então eu sempre digo, é um investimento um advogado de imigração? É um investimento, mas é um investimento seguro, porque você está fazendo com um profissional que sabe o que está fazendo, entendeu? Até saiu um memorando também do governo americano falando sobre uma questão até bem preocupante também, esse memorando, que é em relação aos processos de troca de status, por exemplo, de processos migratórios, que em muitos casos a imigração, quando recebe, ela pede para você mais informações sobre. Aí o que acontecia até então, antes desse memorando? Acontecia que quando a imigração olhava o seu processo e via que faltou algum tipo de documento, ou não ficou muito claro as suas intenções, por exemplo, no seu processo migratório, eles te mandavam uma cartinha solicitando novas informações ou novas evidências. Acontece que agora, através desse memorando, esse processo ele pode ser cancelado na hora, eles não vão mais pedir novas comprovações e novas evidências. Mas calma, é um memorando que entrou, mas que ainda está sendo revisto, ou seja, ainda não tem data para entrar em ação. Ou seja, ele não está sendo colocado em prática ainda. Falando bem no português, não está sendo colocado em prática ainda, mas existe esse memorando. Por isso que é muito importante, mais uma vez, para quem for fazer um processo interno dentro dos Estados Unidos, o importante é ter sim o acompanhamento de um advogado de imigração, porque ele sabe tudo o que muda e ele pode ajudar você no seu processo. É o profissional competente que estudou para isso. Então não deixem realmente de procurar um advogado de imigração quando for casos de processos imigratórios dentro dos Estados Unidos. Ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre deportação, sobre processo de deportação, sobre a questão do seu processo de troca de status. Você não fica com dúvida nenhuma. Eu sei que é um investimento, gente, mas é que foi a decisão que você tomou de vir com um visto X e você decidiu ficar mais tempo, ou seja, você está querendo passar por um processo imigratório dentro dos Estados Unidos, foi uma decisão sua. Porque se você não quisesse passar por esse processo novamente, você teria que ter tirado o seu visto de estudante, ou de investidor, ou de trabalho no Brasil. Só que não foi o caso porque naquele momento você não tinha as condições, ou não tinha empresa que patrocinasse, enfim. Então, quando a gente decide fazer um processo imigratório dentro dos Estados Unidos, a gente tem que ter sim uma análise de um profissional competente, a não ser que você realmente saiba o que está fazendo, ou o profissional que está fazendo o seu processo também saiba muito, você confie nele, ele seja competente o suficiente para isso. Mas eu sempre acredito que profissionais, ou seja, advogados de imigração, sempre vão ser a melhor opção para esses casos, tá? Então, só queria deixar esclarecido muito essa questão sobre deportação. Se eu faço troca de status, eu sou deportado ou não? Calma, gente, não é bem assim, não. Tem peculiaridades que tem que ser analisadas, tá? Então, sempre lembrando, se você tiver essa troca de status negada nos Estados Unidos, você tem que sair do país em até 15 dias, tá? Cumpra isso para não trazer nenhum tipo de problema futuro para você, problema imigratório aqui nos Estados Unidos, tá? Eu quis trazer essa informação, eu quis trazer esse vídeo também para poder, como uma forma também de dica, né, para muitas pessoas que ficam pensando já no planejamento, poxa, eu vou ir com visto de turismo e se eu decidir de repente me qualificar nos Estados Unidos, como que funciona? E se for negada minha troca de status, como que funciona? Enfim, tá aí, gente. É uma dica importante que eu dou pra vocês. Uma coisa que muita gente me pergunta também. Dani, você acha que é melhor fazer um processo imigratório dentro dos Estados Unidos com um advogado brasileiro de imigração, mas de fora dos Estados Unidos ou daqui de dentro dos Estados Unidos? É uma decisão muito pessoal de vocês, na verdade, né? Mas eu sempre digo que o melhor é pegar um advogado de imigração dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é a pessoa que está recebendo todas as informações possíveis sobre o que está mudando, o que está sendo feito diferente, ou o que continua aqui nos Estados Unidos. Então, só para confiar, confie em alguém que já está trabalhando aqui dentro. Eu acho melhor, mas não quer dizer que você não possa pegar um profissional de fora. Mas saiba muito bem o profissional que você está depositando o seu dinheiro e a sua confiança também, tá? Só para vocês entenderem, a minha empresa, a nossa empresa aqui nos Estados Unidos, eles fazem também, a gente
gente faz também o processo de troca de status, processos imigratórios, mas a gente faz com advogado de imigração. A gente tem parceria com advogado de imigração. Então, eles que ficam responsáveis por esse processo. Então, são profissionais competentes e que já fazem isso também para vocês, porque tem que passar essa segurança, tem que passar esse profissionalismo, porque não é brincadeira. Processo imigratório dentro dos Estados Unidos, ou até mesmo fora, quando você vai tirar um visto, não é brincadeira, é uma responsabilidade muito grande também, porque as pessoas estão depositando uma confiança em cima de um processo, em cima de você, profissional que está fazendo. Por isso que é muito importante você saber quem é o profissional que está fazendo e principalmente acreditar que, se aquele profissional que você está contratando, ele sabe muito bem como ele vai direcionar o seu processo, porque ele tem um escritório de advocacia imigratória nos Estados Unidos, porque ele é um profissional nessa área nos Estados Unidos. É importante você saber, porque é um dinheiro que você está investindo e não é pouco dinheiro, né? É um investimento também. Então pensem nisso. Lembrem sempre que eu sempre falo pra vocês, o que eu tô falando hoje nesse vídeo, como o governo americano tá mudando toda hora, daqui a pouco, daqui a 3 meses, não vai valer mais. Por isso que o advogado é importante nesse processo, porque ele sabe tudo. Quando entra uma notícia nova em relação ao processo imigratório, qualquer coisa relacionada à imigração nos Estados Unidos, eles são os primeiros a saber e os primeiros a poder orientar os seus clientes em relação ao processo X que eles estão fazendo. Entendeu, gente? Por isso que é importante. Mas vale a dica aí, então. Então, fiquem tranquilos que se você estiver ainda legal nos Estados Unidos, aguardando sua troca de status, se a mesma for negada, você não ganha um processo de deportação, você ganha uma notificação dizendo que o seu processo foi negado e que você tem 15 dias para sair. Processo de deportação só quando a pessoa já está ilegal nos Estados Unidos, aguardando algum tipo de processo imigratório aqui dentro, tá bom? Beijos, espero ter ajudado nesse vídeo, se cuidem, é aquele vídeo que eu sempre digo para vocês, é o vídeo do finalzinho de domingo, que a gente vem aqui compartilhar informações com vocês e vocês me fazendo companhia. Porque eu acho tão bom, a gente tem essa troca de energia, é tão gostoso também, mesmo sendo no domingo, está todo mundo relaxando, mas pelo menos a gente está aqui trocando informações juntos, informações que vão agregar no planejamento de vocês. E eu espero ter ajudado mais uma vez, tá? Beijos no coração, bom restinho de domingo, se cuidem, uma ótima semana que comece para todos nós aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Quando que vai ser mesmo? Na próxima quarta-feira. Beijo, gente! Tchau, tchau! Se cuidem! Tchau, tchau! There goes a sight from my soul.